Oi, este é o Conexão. Você acessa a internet para estudar ou fazer pesquisas? Olha, tem muita gente que usa a internet para estudar. Segundo dados do YouTube, 65% dos usuários procuram a plataforma quando querem aprender. E por dia, os conteúdos educativos têm 500 milhões de visualizações. Hoje nós vamos conhecer as histórias de alguns professores que também são YouTubers. Aqui no estúdio estão comigo Marcelo Bria, que é professor de Química e é do canal Marcelão da Química, o Silvester Dias, que é professor de Geografia e é do canal Hiperativo Geo, e o professor Mário André, que dá aulas de Matemática e é do canal Matemaster 1. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente, contando um pouco das vivências de vocês. É muito bacana porque a gente fala para educadores, nosso vício é falar para educadores e mostrar como que a internet está entrando na vida de alguns educadores. É também uma pauta, além de interessante, pode ser um belo de um serviço também, né? Quero começar falando com o professor Marcelo. Você é o mais velho aqui da internet. Quando foi que você começou a postar vídeos na internet, a ser um professor também online? Comecei por volta de 2012, numa situação em que eu tinha uma turma onde a minha carga horária era um pouco reduzida e que não atendia as minhas necessidades de abordagem do conteúdo. E aí foi quando eu percebi que era possível fazer um paralelo entre o que estava acontecendo em sala de aula. Eu postava conteúdos de resumos para os meus alunos presenciais e aí a história começou por aí. E aí você tomou gosto, parece, sim? Deve ter gostado de fazer também. Sim, né? Foi interessante porque a ideia era atender a sala de aula presencial, só que a gente começou a perceber que alguns acessos de turmas de vários lugares do Brasil, alunos comentando, estavam aparecendo lá nos vídeos, aí a gente viu que valeria a pena produzir esse tipo de conteúdo e cá estamos. Bacana. Vamos então assistir a um trechinho de um dos vídeos do professor Marcelo. O que acontece? No caso dos halogênios, que são os elementos localizados aí na família 7A ou grupo 17, esses elementos eles possuem em comum que a presença de 7 elétrons na última camada. Então, o fato de possuir 7 elétrons na última camada, que eu vou representar como genericamente de NS2 e NP5. Um trechinho, né, do seu... Você estava falando fora do ar que você queria saber qual trecho que eu tinha escolhido. Esse foi um bom trecho? Não, tá ótimo. Porque os primeiros vídeos não são tão bons. Não, como tudo na vida, né, gente? É uma evolução. Professor, você fala de geografia. E aí, como é que faz? Assim, você estava me dizendo que você tem um desafio próprio e aí entra meio que o aspecto da evolução, né? Você recebia um feedback que era falar um pouco rápido. Como é que é o feedback na internet? É muito rápido? Feedback é instantâneo. Você está ali postando vídeo e no segundo seguinte já tem um aluno assistindo e logo seguindo vem um comentário. E é bastante interessante esse feedback deles, uma vez que você não tem ideia de onde chega o conhecimento nesse momento. E trazer experiências, o fato dos alunos chegarem e dizer pra gente, parabéns professor, obrigado, você me ajudou a passar na prova, você me ajudou a tirar uma nota boa. Isso faz com que a gente sinta, nossa, somos importantes, que bom, vamos fazer com que outros professores também entrem nessa brincadeira, que querendo ou não a gente começa com uma brincadeira, hoje a gente já leva um pouco mais a sério, mas começa na brincadeira para atender os alunos ali mais presenciais e agora a gente já pega o mundo todo. Né? E aí, o que você acha que você foi evoluindo nesse... Quanto tempo você está fazendo, gente? Eu já mexia com o YouTube, eu aprendi a fazer projetos antes com trabalho, mas nada assim tão específico para a educação. Comecei mesmo com o Hiperativo a partir de agosto de 2016, então vai fazer 2 anos mais ou menos aí. E nesse processo todo, aí foram várias aulas, bastante trabalho bacana. Para ir melhorando, né? Vamos ver então um trechinho de um dos vídeos do canal Hiperativo Geo, tá certo, né? A concepção criacionista. Os religiosos imputam alguma divindade à criação do universo. Em um determinado momento, um deus imbuído de poderes sobrenaturais teria dado origem à luz, separando das trevas e criando também a matéria. A teoria do universo e expansão foi criada pelo astrônomo Edwin Hubble em 1929. Ele descobriu que quanto mais distante fosse a galáxia, mais rapidamente ela se movia. George Lemaitre, utilizando os estudos de Hubble, desenvolveu então a teoria da explosão do universo e concluiu que o início de tudo foi um único átomo que se
expandiu ao longo dos bilhões de anos. A teoria do universo estacionário, ela dizia que a matéria que se afasta e se perde no infinito é reposta pela criação da matéria em determinado ponto do universo. Ou seja, quando alguma coisa some das nossas vistas aqui na Terra é porque ela desapareceu daquele ponto e ressurgiu num outro endereço galáctico. Agora, eu estou vendo ali que o seu já não é um outro estilo. Você aprendeu a editar, você contratou alguém para editar? A internet é uma fonte de conhecimento para tudo, inclusive para nós professores. Eu aprendi na raça a trabalhar com os programas de edição, trabalhar com luz. O coletivo dos professores também fez bastante diferença, uma vez que cada um sabe um pouquinho, então vamos compartilhando as ideias. Então você mesmo que edita seu conteúdo? Sim, eu mesmo que edito o conteúdo. Eu gostei, professor, parabéns, muito viu? obrigado. Tá muito legal. Agora, professor Mário, me conta, e o senhor foi parar na internet por quê? E falar de matemática na internet, professor, dá certo, o pessoal para pra ouvir? Muita gente gosta. Né? Ainda bem, né? Ainda bem que não tem só Karen no mundo. Pois é. Assim, Karen, eu fui bem estimulado pelos meus próprios alunos da escola que eu dou aula, né? Assim, que às vezes eles tinham dúvida ainda durante a aula e, de repente, o tempo é muito curto, que é 50 minutos, de repente, né, dependendo do dia, até 40 corridos, né? E eles pediam que eu estivesse no canal, tanto é que o nome do canal foi ideia de um aluno. Ai, que legal! Ele disse, professor, podia fazer uma coisa com matemática, mestre em matemática, e foi quando surgiu o nome do canal, né? E aí um amigo meu que também me incentivou muito a fazer também, nos primeiros vídeos, né? Ele me ajudou como é que eu posso dizer? A editar, a ver a câmera, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, e desde aí não parei mais. Bacana. Vamos ver então um trechinho dos vídeos, vamos pegar um pouquinho de aulas de matemática no Matemaster 1. Que existem na potenciação. E esses truques e pegadinhas podem, de repente, acabar com você durante a resolução de uma questão. Principalmente se for uma expressão, tá certo? Então eu vou ensinar aqui hoje, tá? Como você deve resolver cada truque e cada pegadinha que porventura aparecer para ti na resolução de uma questão. Tá legal? Primeiramente, olha só. Eu tenho a primeira parte que é como é que eu devo resolver uma potência quando nós temos parênteses e quando nós não temos parênteses. Professor Marcelo, eu fico pensando aqui, vocês já têm um monte, normalmente o professor dá aula em vários locais. Além do que vocês ensinam dentro da sala de aula, vocês corrigem prova, eu imagino que seja bem atarefado. Como é que você organiza seu dia a dia para ainda produzir conteúdo e manter o seu canal ali alimentado? Durante o tempo que eu tinha vários trabalhos presenciais era bem complicado, mas era aquela coisa, você tirava um pouquinho da hora de sono, né, organizava o seu dia, às vezes corrigia a prova dentro do ônibus, tudo para poder otimizar o tempo. E tudo isso para que você consiga cumprir uma agenda de produção do conteúdo para a internet e, ao mesmo tempo, entregar as provas em dia para os alunos não reclamarem. Né? Porque, professor, é complicado. Deve ser um desafio, né? Porque se você não posta no seu canal, as pessoas do seu canal reclamam, não reclamam, professor Mário? Reclamam, sim, com toda certeza. E também cobram. Né? Não somente os presenciais, como a gente recebe também o feedback dos alunos, né? Via YouTube ou alguma outra rede social. E aí, professor, quando é que vai ter aula nova? Né? Cadê a continuação do assunto tal? Isso é muito bacana também, porque nos força a fazer mais conteúdos. O pessoal bota na pressão, né? Sim, é bastante pressão, porque eles sentem a vontade, porque está ali próximo da gente, entende? E de fato a gente sente isso. De fato nós estamos próximos ali, apesar de estar com conexão direta, apesar de estar à distância, mas essa receptividade deles nos torna mais próximos. E professor tem hater? Tem hater também. Gente, coitadinho, sério. E aí, como é que lida com hater? Normalmente a gente acaba lidando com bom humor. A gente acaba dizendo, professor, você fala rápido demais. Então, ali no aplicativo você aperta o botão ali e dá uma desacelerada que você consegue entender. Me desacelera. Isso, me desacelera. Entendi. E aí vai lidando. Mas assim, já teve casos, vocês já tiveram algum caso de um hater de pegar pesado demais, de ser ofensivo? Eu não necessariamente. Eu acredito que talvez vocês não. Assim, aquela coisa, né? Tem muitas coisas que a gente vê, não acha legal, não responde, não dá ibope aquilo. Mas, assim, a gente já soube de casos de amigos, né, que tiveram vários comentários maldosos e assim, é uma situação complicada de lidar, né? E muitos deles fazem isso. Ou vai acabar tratando um comentário maldoso com mau humor,
ou então você simplesmente ignora aquilo. A gente vai trazer agora para nossa conversa uma professora que também é youtuber e ela é professora, né? Então, uma mulher. E o que a gente vai querer saber é, será que ela sofre com machismo de alguns alunos também na rede? A gente vai conversar agora com a Rafaela Lima, professora de biologia, e ela é do canal Mais Ciências com Rafaela Lima. Ei, professora, você me escuta bem? Sim, tudo bem? Tudo, muito obrigada por participar aqui com a gente, viu? Obrigada pelo convite. Eu queria começar te perguntando isso, assim, você já passou por uma situação de comentário, assim, ofensivo por ser mulher, por estar falando de ciências? Sim. Eu posso afirmar que é o menor número. 99% dos comentários são comentários de incentivo, de carinho, de agradecimento, muito agradecimento. Mas sim, também já recebi comentários muito pesados, tanto de cunhos machistas, sexuais, coisas ofensivas, palavrões, relacionadas a questões raciais. E a gente percebe que, infelizmente, é algo recorrente entre as professoras do YouTube e outras criadoras de conteúdo também. É a menor parte, mas tem. E, professora, você falou que é recorrente entre as professoras. Você, então, não recebe muitas dessas reclamações ou não percebe entre os homens? Conversando com os amigos professores, o que a gente percebe é que os haters, em relação aos professores, não têm esse cunho sexual. Vai falar, você dá uma aula ruim, ou comentários ofensivos no que se refere ao trabalho dele, ao tipo da aula, a forma que ele fala, ao sotaque. Agora, com professoras, tem esse tipo de comentário também. Essa aula é fraca, essa aula é ruim, mas também coisas no aspecto de cunho sexual, pesado. Tanto é que eu mesma coloquei um filtro nos meus comentários de forma que eu não receba uma série de comentários pesados. Eles ficam lá no spam automaticamente. Entendi. Ou até mesmo saem e algum outro aluno vem lá e fala, pô, coisa horrível, você fala isso e tal. Já me assustou, já fiquei chocada, mas depois a gente abstrai, é a menor parte. Né? Isso que eu gostaria de perguntar, assim, é um número pequeno desse tipo de comentário negativo, então, né? Sim, um número bem pequeno. E falando sobre o seu canal, professora, eu queria saber, o que te levou a entrar na internet, a manter um canal? Bem, o que me levou foi uma forma de alcançar os meus alunos, num tempo extra-sala. Porque eu percebi em muitos deles uma dificuldade de lidar com material didático, especialmente nos alunos de ensino público, devido a uma base menor. Então, eles tinham dificuldade com livro, ao ter acesso a livros, ou até mesmo dificuldade de ler os livros e entendê-los. Então, eu pensei de fazer aulas de resumo, para servir de resumo e ocupar esse tempo extra, para que ele use o YouTube não só como uma ferramenta de diversão, que ela é de entretenimento, mas também como conhecimento formal, de aprendizagem. Tá ótimo. Eu queria saber o seguinte, professor Mário, como é que você prepara essa aula para a internet? Ela tem que ser diferente da aula que é para a sala de aula ou você aplica o mesmo conteúdo? O conteúdo, ele praticamente é o mesmo, para não fugir muito, né, do que interessa aos alunos, só que a preparação da aula, ela é de forma diferente, porque a gente tem que fazer algo bem mais dinâmico, né, procurar exemplos bem como é que eu posso dizer, bem pontuais em relação ao assunto, e de modo que eu em pouco tempo eu tire a dúvida do aluno. Porque, vamos supor, em sala de aula eu tenho 50 minutos de aula. Eu não vou fazer uma aula de 50 minutos na internet falando de um certo assunto somente. Porque, de repente, o que é cansativo para o aluno em sala de aula, ele quer a internet, quer o YouTube, para fugir desse cansaço. E aí, se eu fizer uma aula de 40, 50 minutos, o cansaço é o mesmo. Aí ele vai se desinteressar. E, Marcelo, como é que você faz? Também tem essa linha de raciocínio? Você pensa diferente na hora de preparar a aula? Na hora do preparo, a gente sempre tem que ter a consciência de que 50 minutos em sala de aula, na internet, 50 minutos você vai render aí algo em torno de 3 aulas. Então a gente tem muito cuidado de utilizar os melhores exemplos que vão ser expostos na aula para evitar aqueles comentários tipo assim, poxa, professor, eu não entendi aquele exemplo que você deu. Então a gente tem lá na hora de preparar um cuidado especial de utilizar os melhores exemplos para evitar a dúvida dos alunos, bem como a gente tem que colocar, né, o conteúdo de uma forma bem dinâmica, procurar definir o máximo que for possível, porque a nossa videoaula muitas vezes ela acaba sendo utilizada
não só de maneira expositiva, mas o aluno às vezes ele pausa o vídeo, ele anota alguma informação no quadro. Estuda mesmo ali. Isso, isso, entendi. Então tem que prestar atenção. Professora Rafaela, como é que você define as suas pautas? Os alunos indicam pautas, sugerem também? Geralmente eu programo as minhas aulas de acordo com a época do ano, o que comumente é dado naquele bimestre, naquele período. Agora, eu tenho uma parte no meu canal que é voltado para dicas e curiosidades. Aí que entra a participação dos alunos. Tanto perguntas recorrentes em sala ou nos comentários. E aí ou então alguém pede, você podia gravar um vídeo sobre curiosidades, aí eu lanço aquilo ali. Mas geralmente as aulas são o que comumente é dado naquela época do ano. Bacana. Eu vi que em alguns vídeos você utiliza algumas fotografias também. Você também tem preocupação com essa coisa de utilizar recursos de edição para tornar o vídeo mais atrativo, né? Com certeza. É essencial. Acho que tem que ser o diferencial da internet, né? É algo que prenda mais. Imagens, esquemas, para facilitar a aprendizagem, né? Infelizmente, nós temos uma série de barreiras no uso de imagens devido a autorização e tudo mais, mas eu tenho um amigo, parceiro, fotógrafo científico, então aulas, por exemplo, sobre animais, eu consigo usar imagens fantásticas desse fotógrafo. Então, a forma do aluno ter um contato com aquilo ali e ajudar a memorizar, a entender, diferenciar um animal do outro, é essencial. Tá ótimo. A gente está aqui, né, conversando, mostramos já 4 exemplos, né, de professores que estão na internet. Eles, inclusive, estão usando uma blusinha aqui que vai me dar o link para o que eu quero contar agora, porque tem muita gente na internet dando aulas, né? E o YouTube criou um espaço específico para quem estuda online, é o YouTube Edu. Esse projeto é uma parceria entre a Fundação Lehman e o Google. Para participar, os youtubers professores, eles submetem os canais deles, que passam por uma curadoria feita por professores especialistas, e os conteúdos são voltados para a língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, história, geografia, espanhol e inglês, quase tudo, né? E segundo o YouTube, do lançamento que aconteceu em 2013 até agora, os canais do YouTube Edu juntos tiveram 3 bilhões de visualizações. É muita coisa, né? O YouTube Edu foi algo importante para você, professor? Com certeza. O YouTube Edu me fez eu ter o network. Eu conheci o Marcelo, eu conheci o Mário, por exemplo, e todos os outros, justamente por essa plataforma. O YouTube Edu, na verdade, é uma comunidade. Tanto é que o lema dele justamente é esse. Todas as formas de se ensinar e o seu jeito de aprender. E nós também, professores, estamos aprendendo, porque o Marcelo sabe uma coisa, o Mário sabe uma coisa, o outro professor, a Rafa sabe alguma coisa, todo mundo ali tem a compartilhar e de fato somos uma comunidade, todo mundo traz um pouco para cada um ali crescer juntos e levar a educação aí para todos os cantos do Brasil de uma maneira democrática. Você também faz parte, já se beneficiou ali do YouTube Edu? Além do networking, a plataforma do YouTube Edu foi capaz de trazer para a gente conhecimentos técnicos de como a gente pode extrair do nosso trabalho pedagógico, aquela parte mais de conhecimento de sala de aula, para alinhar aquilo ali na internet e extrair os melhores resultados. Então, eles fornecem vários suportes do gênero. E acho que ter essa ajuda, professor Mário, talvez amplie os horizontes também, né? Porque eu acredito que você tem a experiência do chão da escola, da sala de aula, e ouvir alguém que só trabalha com internet te dando dicas deve ser legal também, né? Com certeza, porque assim, como eu costumo falar, a minha sala de aula hoje é o mundo, né? Então, assim, a gente não tem limites. Eu tenho alunos que assistem às minhas aulas de Angola, do Japão, dos Estados Unidos, assim como os colegas aqui também têm. Então, a gente tem alunos não somente da nossa região, né? Como também de todas as regiões do Brasil e mundo afora. A gente está vendo agora o vídeo da professora Rafaela, para você ter uma ideia também como é que é o canal dela. Vamos dar um ganhozinho no som para a gente poder ouvir um trechinho da aula? Rafaela Lima, e esse é o seu canal Mais Ciências, canal de aulas, dicas e curiosidades sobre ciências. E a curiosidade de hoje é: qual a diferença entre jacaré e crocodilo? Tem gente que fala assim, é tudo igual, né? São parentes. Parentes eles são répteis, são da mesma classe, mas, primeira informação, eles são de famílias diferentes. Então o jacaré pode cruzar com o crocodilo, ter um filhote? Não são da mesma espécie, sequer são da mesma família biológica, ok?
Eu queria, então, a gente está chegando à parte final da nossa conversa aqui, eu queria saber de vocês, assim, qual que é o principal desafio, professor Marcelo, de ser um professor que dá aulas pela internet? Nossa, acho que é conseguir dar todo o conteúdo da melhor forma possível e atender todo mundo. E fazer o pessoal assistir o vídeo todo, deve ser, né? Sim, até o final é complicado, mas aí a gente tenta, né? Diga, professor. O desafio é tentar transformar os planos de aula em roteiros para vídeo. Isso não deve ser nada fácil, nem um né? pouco. Mas assim, a gente tenta fazer o melhor possível para atender aí de maneira democrática a todos. Professora Rafaela, eu queria ainda te fazer essa pergunta também. Essa questão, por você ser uma mulher negra, né, ser uma professora, estar na internet, o seu desafio também é ligado ao conteúdo ou o seu desafio é diferente? Eu sinto que o desafio maior é realmente relacionado ao conteúdo, a estratégias de marketing, a como engajar esse público, a como atrair o maior número. Há interferências também no que se refere a esses pontos, como você falou, mas não é o maior ponto, não. O maior desafio está em realmente a gente, como sala de aula, conseguir fazer algo de forma a impactar na internet também. E aí a importância desses cursos que a gente faz, atualizações, essa troca entre os amigos, como o Silvestre falou, transformar uma aula num roteiro, né? Como falar na hora certa, tom, imagem, né? Acho que esses são os nossos maiores desafios. E conciliar uma carga horária cheia de professor com as gravações e edições e tudo mais. E a gente viu um trechinho do seu vídeo e que você tinha até uns crocodilos e jacarés, eu não sei direito, não vi o vídeo inteiro para saber qual que era o da foto, mas tinham ali uns cenários, né? Você tem também uma preocupação com essa questão do cenário também? Você sempre muda cenário? Eu tento, mas não consigo mudar sempre. Aquele espaço foi uma parceria, um espaço no museu. Um museu muito interessante no Rio de Janeiro, que é o Museu de Geociências. Então, é interessante fazer externas, né? E por falar em externa, professora, o seu cenário atual está chamando muita atenção da nossa equipe aqui. Meu editor falou que estamos todos com muita inveja, parece que você está em Búzios, né? De férias, professora. De férias. Está sambando aqui na nossa cara, mas pode, o professor também merece. Eu quero muito agradecer a sua participação com a gente, professora. Obrigada por somar ao time das meninas aqui da nossa discussão. Conte comigo. Muito obrigada pelo convite. Tá ótimo, obrigada, professora. Eu queria encerrar falando com vocês. Essa questão de engajamento é uma questão para vocês também? Vocês querem ter muitos inscritos? Quantos inscritos vocês têm atualmente aí? Vamos dizer. Diga para mim, professor. Eu tenho 17 mil inscritos. 17 mil? 145 mil. Olha, e? Eu sou mais humilde, tenho pouco menos de 3 mil. 3 mil, mas está no início também, né? Essa questão é importante, aumentar o número de inscritos, professor? O importante é aquilo que você disse, que é o engajamento. Fazer ao máximo, trazer ao máximo com que o aluno interaja de fato, porque o feedback na internet ele é fundamental para a gente melhorar, como o fato de acelerar ou diminuir o tempo, saber que a luz está boa, o método que está sendo aplicado naquela aula foi adequado para atender a todos. Mesmo o canal, para de fato crescer como um todo. Para dar uma dica final, professor, já que você está com quase 150 mil inscritos, é bastante, né? Vamos todos aqui, vamos compartilhar. O que você acha que você fez no seu canal que deu certo e aumentou o número de inscritos e de visualizações? Organização e cuidado com a qualidade do material, sem se preocupar muito com questões como o tempo de duração tem que ser um vídeo curto. Então, assim, qualquer pessoa que pretenda entrar hoje para a internet, para a produção de videoaulas, organizar o material em sequência, se possível, e cuidar com a qualidade dele. Isso é fundamental. Quando eu percebi isso, o trabalho mudou completamente. Bacana. Essa é uma dica boa aí, então, para todo mundo que quer se aventurar pela internet. Eu queria, antes de encerrar, dizer que esses 3 professores estão participando do Geração Futura, uma semana muito importante aqui para o canal Futura, que traz uma série de conhecimentos para educadores de várias regiões do Brasil. E esse grupo, vamos dizer, você é do sul do país, de qual cidade, professor? Curitiba. Curitiba, o professor Marcelo? Iguaba Grande, Rio de Janeiro. Região dos Lagos aqui do Rio de Janeiro. E o professor? Sou de Manaus, Amazonas. Um pouquinho mais
mais distante aqui do Rio de Só um Janeiro, pouquinho, né? Então a gente tem aqui 3 sotaques diferentes que estão falando o mesmo sotaque pela internet, né? E felizmente a gente conheceu vocês aqui no Futura. Muito obrigada por participarem com a gente aqui, tanto do Geração quanto aqui do Conexão, viu? Verdade. Voltem sempre. E eu já pedi para eles, mandem pautas, mandem sugestões de pautas para nós, tá bom? Pode ter certeza. A você de casa também eu quero agradecer pela sua companhia. Se você quiser rever esta conversa, você educador quer pegar mais uma dica, é só você correr lá no Futura Play e rever, assistir novamente que tá tudo lá para você, tá? Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.